Vamos resolver o exercício número 37. Um engenheiro foi encarregado de projetar um dispositivo no qual um disco uniformemente carregado de raio R produz um campo elétrico. O módulo do campo é mais importante em um ponto P sobre o eixo do disco a uma distância 2r do plano do disco. Para economizar material, decidiu-se substituir o disco por um anel com o mesmo raio externo R e um raio interno R sobre 2. O anel tem a mesma densidade superficial de cargas que o disco original. Qual é a redução percentual do módulo do campo elétrico no ponto P? Temos aqui o disco com raio R2 e aqui a coroa, que é o anel, com raio interno R1 e o raio externo R2. Eu dei essa nomenclatura para diferenciar um raio do outro. O disco está a uma distância Z do ponto P e o anel, que é a coroa, também a mesma distância Z do ponto P. E Z equivale a 2 R's. R1 é a metade de R2. Como eu comecei a chamar o R do disco de R2, então aqui também será 2R2. Em alguns vídeos anteriores, nós já demonstramos as equações do campo elétrico do disco e da coroa. A equação do campo elétrico do disco está aqui de amarelo e a equação do campo elétrico da coroa está aqui de azul. Vamos calcular o campo elétrico do disco, depois vamos calcular o campo elétrico da coroa. Campo elétrico do disco é igual a sigma sobre 2ε0, 1 menos o Z é 2R2, dividido por R ao quadrado, o R é o R2 ao quadrado, mais o Z novamente ao quadrado agora, 4R2 ao quadrado, isso tudo elevado a 1 sobre 2. E será igual a sigma sobre 2ε0, 1 menos o 4R2 ao quadrado mais R2 ao quadrado virá a 5R ao quadrado, 5R2 ao quadrado. Como o R2 está ao quadrado e tudo está elevado a 1 sobre 2, o R2 vai para fora da raiz, ficando apenas o 5. Cortando o R2 com R2, em cima e embaixo, fica 2 sobre raiz de 5. Fazendo essas contas, nós vamos obter o seguinte resultado. E é igual a 0,05 sigma sobre ε0. Agora nós vamos calcular o campo elétrico criado pela coroa. Vou escrever aqui coroa. E o campo elétrico vai ser igual a Z vezes sigma, o Z é 2R2, vezes sigma, dividido por 2ε0. 2ε0. Tudo isso multiplicado por 1 sobre... Agora nós vamos colocar os valores de cada um. O R1 ao quadrado, o R1 é a metade de R2, então ficará R2 sobre 2 ao quadrado, mais o Z ao quadrado. O Z é 2R2 ao quadrado. Isso tudo elevado a 1 sobre 2, menos 1 sobre R2 ao quadrado, mais o Z ao quadrado. O Z é 2R2, então 2R2 ao quadrado. Isso tudo elevado a 1 sobre 2. Dando continuidade, nós vamos ter R2 sigma sobre ε0, 1 sobre R2 ao quadrado sobre 4, R2 ao quadrado sobre 4, mais 4R2 ao quadrado. Isso tudo elevado a 1 sobre 2, menos 1 sobre R2 ao quadrado, mais 2R2 ao quadrado, é 4R2 ao quadrado. Ficará então 5R2 ao quadrado. Isso tudo elevado a 1 sobre 2. Agora é igual a R2 sigma sobre ε0, 1 sobre R2 ao quadrado sobre 4 mais 4R2 ao quadrado, tira o mínimo múltiplo comum. Nós vamos ter 17 sobre 4 dentro da raiz e o R2 para o lado de fora, porque vamos fazer passo a passo. 4
sobre 4 vezes, dividido por 4 dá 1 vezes R2 ao quadrado, R2 ao quadrado. Mais 4 por 1 vai dar 4 vezes 4, 16, R2 ao quadrado. Isso tudo elevado a 1 sobre 2, menos 1 sobre R2 ao quadrado vai para fora, então fica raiz de 5 R2. Agora, E é igual a R2 sigma sobre ε0, 1 sobre R2 ao quadrado mais 16R2 ao quadrado, 17R2 ao quadrado. 17R2 ao quadrado sobre 4, isso tudo elevado a 1 sobre 2, menos 1 sobre raiz de 5R2. E é igual a R2 sigma sobre ε0. O R2 ao quadrado vai para fora, ficando então 17 sobre 4 dentro da raiz. Nós vamos ter 1 sobre R2 vezes 17 sobre 4, isso elevado a 1 sobre 2, menos 1 sobre raiz de 5 R2. Agora, nós podemos fazer a conta 17 sobre 4 dentro da raiz e a raiz de 5 para facilitar aqui o nosso processo. R2 sigma sobre ε0, nós vamos ter então 2,6 R2, 2,06 R2, menos 1 sobre raiz de 5 é 2,23 R2. E se nós fizermos as contas aqui agora, nós vamos ter E igual a 0,037 sigma sobre ε0. Eu dei um passo um pouco gigante, mas no final vamos cortar R2 embaixo com R2 em cima. Agora, comparando este resultado com o anterior, nós vamos perceber que houve uma redução de 26% em comparação ao anterior. O disco obteve um campo elétrico 26% menor do que o campo elétrico a coroa obteve um campo elétrico 26% menor em relação ao campo elétrico produzido pelo disco. Se você fizer por regra de 3, você vai perceber que se 0,05 está para 100%, 0,037 está para 74%. Então houve uma queda de 26%. Então está aqui o nosso exercício 37. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.